Fazendo a continuação daquela aula que nós estávamos vendo de introdução à fisiologia animal, agora eu vou trabalhar com vocês algumas coisas que são bastante importantes dentro da fisiologia e que, sinceramente, nós vamos trabalhar muito até o final do semestre, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês agora, de início, é que, sim, o tamanho importa, tá? Então, assim, tem uma variação muito grande para muitos processos fisiológicos, para muitos órgãos, para muitas estruturas, dependendo do tamanho do animal, tá? Então varia bastante, principalmente a taxa metabólica dos animais, dependendo do seu tamanho, tá? Então varia muito se ele é pequeno ou se ele é grande. Então, por exemplo, a gestação, o tempo de gestação acaba variando bastante, né? Então a gente sabe que animais pequenos eles tendem a ter uma gestação, um período gestacional bem menor do que, por exemplo, um elefante aqui, né? Até coloquei essa tirinha que ela diz assim: "Nossa, obrigada a Deus que você se parece com seu pai. Fiquei preocupada por 2 anos." Né? Porque o período gestacional é longo. E eu expliquei a minha piada agora, né? Mas então, olha só. Período gestacional, o cérebro, por exemplo, o tamanho do cérebro é influenciado, o uso de energia, que era aquilo que eu comentei com vocês, né, o gasto energético, a maturidade sexual, tá? Então o tamanho do animal acaba influenciando bastante nisso tudo. Aqui, olha só, eu coloquei uma imagem para vocês falando a respeito de período gestacional de acordo com o tamanho dos animais, né, de acordo com a espécie animal, e aqui falando também a média de vida, tá? Então, por exemplo, deixa eu aumentar aqui para vocês verem, olha só. Um rato, período gestacional, 21 dias, certo? Aí, por exemplo, se a gente for olhar aqui, um cachorro e um gato tem um período gestacional parecido, né? O ser humano a gente já sabe qual que é, né? O elefante que chega aqui a 2 anos, eu tô rindo de matemática, mas que chega até a 2 anos, certo? Então, acaba variando bastante. Continuando, quando nós falamos a respeito de tamanho, né, pessoal? O formato, a forma do animal, as estruturas do animal vão acabar mudando bastante quanto mais o tamanho do animal aumenta, tá? Tem uma comparação em um livro de fisiologia que eu acho muito interessante, que é comparando a estrutura de igrejas, certo? Não apenas de igrejas, né? No caso, casas em geral, mas é interessante por causa dessa questão aqui de espaço vazio que tem no meio, certo? Então, o que acontece? Aqui eu coloquei a imagem para vocês de uma igreja, de uma igrejinha pequenininha lá na Inglaterra, tá? Que foi construída ali por 1130 e ela tem apenas essa sala aqui, certo? Então, entra aqui pela portinha, né? Aí tem a nave aqui e as pessoas elas sentam aqui do lado. O que acontece, pessoal? Sendo a igreja bem pequena, não precisa de muita coisa. Olha só a quantidade das janelas que ela acaba tendo, tá? E entra bastante luminosidade. E ela não precisa de uma estrutura muito forte para fazer a sustentação. Vocês entendem o que eu quero dizer? Ah, professora, mas a questão da luz, deve ter lâmpada lá dentro. Tudo bem, agora sim, mas olha no período que ela foi construída. Né? Então, naquele período lá, precisava-se trabalhar com a luz natural. Então, ela sendo pequena, ela não precisa de muitas aberturas aqui para entrada de luz, certo? Aí, fazendo uma comparação nessa questão aqui da igreja, eu vou comparar com uma catedral também, lá da Inglaterra, que é da cidade de Winchester, que ela foi construída no mesmo período, basicamente, tá? E ela é tida como sendo a catedral que tem a nave mais longa da Europa, tá? Olha só como é que ela é por dentro, certo? E aqui sou eu e a minha filha lá dentro. Coisa chique, né? Muito legal.
muito legal ir lá. Tá, continuando, porque isso não tem nada a ver com a história. Então, o que que acontece, gente? Deem uma olhada aqui nas janelas. O número de janelas acaba sendo muito maior. Percebam, olha só, a quantidade de vitrais que tem e olha todas essas estruturas aqui para conseguir segurar a parede da igreja, certo? Então, assim, ela sendo maior, ela precisa de um suporte muito maior para sua manutenção, né? No caso, tanto luminosidade quanto estrutura para ela ficar de pé mesmo, tá? Falando ainda a respeito do tamanho, também tem aquela questão da gravidade e da tensão superficial, né? Então, é claro que quanto maior você for, mais a gravidade vai acabar te afetando, né? Então, um elefante, a gravidade acaba afetando bastante, né? Lembrando que o peso é igual a massa vezes a gravidade, né? Então, acaba tendo um peso maior. Agora, já no caso, por exemplo, insetos, né? Que tem uma massa menor, né? O que que acontece? Tem alguns que são tão leves que eles não chegam nem a romper a tensão superficial da água e aí eles conseguem, como Jesus Cristo, caminhar sobre a água, certo? Então também tem a ver com isso. O tamanho, né, no caso a massa, acaba influenciando nisso também. Certo, gente? Agora, quando nós falamos a respeito de tamanho, vamos facilitar a nossa vida aqui e vamos imaginar que os animais são cubos. E aí nós vamos brincar de matemática um pouco, porque a vida não pode ser tão simples assim, né? Então, algo que nós vamos falar muito até o final do semestre é da razão, superfície, volume, tá? Então, o que que é essa razão, superfície e volume? É a divisão mesmo, tá? Da superfície, da área de superfície do corpo do animal pelo volume, portanto que comporta dentro dele, tá? Quanto que cabe dentro dele. Então, primeiro, a gente mede, né? Que no caso do cubo, você mede todos os lados dele, certo? Que é a superfície, que no caso seria a pele do nosso animal, tá? E aí depois a gente calcula o volume, que é quanto que cabe dentro. Tranquilo? Então, o que que acontece, gente? Por que que isso é importante? Isso é muito importante na questão da taxa metabólica. Por quê? O calor que é produzido pelos animais, certo? Ele acaba sendo resultado da taxa metabólica das células. Tranquilo? Normal, né? Lembram da respiração celular aeróbica lá. Então, a respiração celular aeróbica, ela acaba produzindo calor. Quanto mais células, mais calor ela vai acabar produzindo, tranquilo? Então, a taxa metabólica, ela acaba dependendo da massa dos tecidos. Beleza? Então, quanto mais massa, mais calor o animal vai produzir. Ótimo! Agora, por onde que esse animal perde o calor dele? Como é que a gente faz para perder calor quando a gente está com calor, a gente fez uma corrida, por exemplo, e está com muito calor? A gente começa a suar, por exemplo, né? Então, nós perdemos calor pela superfície corporal. Então, percebam como essas duas coisas aqui são importantes, tá? E aí, o que que acontece? Quanto maior for o animal, mais vai caber dentro dele, certo? Mais vai caber dentro dele em comparação com uma área pequena que ele tem por fora, certo? Deixa eu tentar explicar aqui de uma outra forma para ver se vocês entendem, mas não se preocupem, vocês vão acabar entendendo sim, tá? Então aqui, olha o exemplo aqui do nosso cubo, tá? Então aqui a gente tem um cubo pititiquinho, de 1 centímetro de lado, tá? Ele é bem pequeno. Aqui a gente tem um que a gente só dobrou o tamanho do lado dele. Então, aí esse aqui tem 1 centímetro de lado. O que que isso quer dizer? Que cada lado desse aqui tem 1 centímetro, tá? Esse outro aqui, ó, ele tem
2 centímetros de lado. E esse terceiro aqui tem 3 centímetros de lado. Beleza, pessoal?